Estamos de volta com a macro-região integrada em tempo real aqui no Jornal da Clube. Fernando Lima, já direto da cidade de Franca. Fernando, como está a movimentação aí hoje no Polo Covid? André, a movimentação segue tranquila nessa terça-feira, viu, no Álvaro Azus, que não atende mais exclusivamente aos casos da Covid-19 aqui no município. Eu vou explicar para vocês. Olha, nós contamos 13 pacientes aguardando atendimento aqui no local. Este número ele fica aí na média das últimas vezes em que nós mostramos a movimentação por aqui. É importante, André, destacar que oficialmente o local já atende outras situações como urgências e emergências. Portanto, destes pacientes que hoje estão aqui, não dá para saber ao certo quantos estão procurando atendimento por conta do coronavírus. De acordo com a Secretaria de Saúde daqui, André, apenas 30% dos pacientes que buscam atendimento aqui no PS estão com problemas respiratórios, com sintomas suspeitos ou parecidos aí com a Covid. Ou seja, 70% dos atendimentos já correspondem a outro tipo de demanda. Aos poucos, o local vai então retomando aquela rotina natural antes da pandemia, funcionando então como o maior pronto-socorro de Franca. Mas vale lembrar aí também de que qualquer sintoma suspeito da Covid, o francano deve ainda procurar o Álvaro Azus, que vai então passar pelo atendimento adequado, vai realizar o teste da Covid. Ele ainda é a referência do assunto aqui na cidade. Na verdade, André, o PS faz esse tipo de atendimento desde o dia 6 de abril, portanto, há praticamente 7 meses. Mas, de acordo com a demanda diminuindo, o local passou então a atender outros tipos de casos e agora já atende oficialmente por decisão da Secretaria de Saúde daqui de Franca. Isso é um bom sinal, né, André? A busca por casos, os casos suspeitos vão diminuindo aí. Naturalmente, os casos confirmados também vão diminuindo e, na verdade, no fundo, o que todo mundo quer é que a vida volte ao normal aí o mais rápido possível e a gente segue torcendo para isso, André. É o que a gente mais deseja nesse momento, né, Fernando? Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, então, Fernando, trazer essa informação de que a Prefeitura já enviou para a Câmara o orçamento de 2021, o orçamento do ano que vem, assunto que interessa muito à população. Que valor que foi fechado, Fernando? O que a Prefeitura previsiona, então, para o ano que vem? Olha, André, a previsão do orçamento é que ele seja de 948 milhões de reais. São 2 milhões a mais do que o orçamento de 2020, ou seja, o orçamento de 2020 era de 946 milhões e para o ano que vem a previsão é de 948 milhões. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela foi protocolada na sexta-feira na Câmara e agora ela passa pelas comissões permanentes e a expectativa é que ela seja votada já na próxima terça-feira. Hoje pela manhã, André, nós conversamos com alguns especialistas em administração pública, um especialista em economia também. Eles destacaram que este valor realmente é um valor baixo. Houve um crescimento realmente muito tímido de um ano para o outro, mas já era esperado este orçamento. A gente está fazendo uma reportagem a respeito deste assunto, André, para deixar bem claro que o próximo administrador público daqui de Franca ele não vai poder usar como desculpa o baixo orçamento, né? Já que esse orçamento, essa previsão, ela já está sendo muito divulgada aí. Portanto, o orçamento do ano que vem para Franca é este, 948 milhões de reais, André. É assunto que interessa muito a população e os vereadores precisam votar isso com consciência também. Fernando, acho que dá tempo de mais um assunto. Vamos voltar a falar de pandemia. Atualize então a população de Franca com relação à pandemia por aí. Vamos lá então, André, olha só, ontem foram registradas mais 2 mortes causadas pela Covid-19 aqui em Franca, de acordo com a vigilância epidemiológica. Trata-se de um homem de 64 anos, uma mulher de 70, ambos tinham comorbidades e estavam internados. Com mais estes registros, a cidade tem agora um total de 188 óbitos. A gente deixa aí os nossos sentimentos para todas essas famílias que estão sofrendo com esta situação. Foram registrados ainda mais 6 casos positivos da Covid-19 e o total de casos chegou agora a 8.085.
Vale lembrar, André, que por conta de final de semana, feriado prolongado, é natural, né, que estes números diminuam um pouco. Portanto, para amanhã, quando a gente for atualizar estes números, para que ninguém fique assustado ainda, porque pode ser que venha um acumulado dos últimos dias. E os pacientes recuperados somam agora 3.657. Para encerrar, André, eu tenho aqui uma notícia muito boa em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI. Ela fechou ontem em apenas 30%. É o menor número desde o início da pandemia e é realmente muito bom seguir a terça-feira com uma notícia boa como essa, né, André? A gente já ficou tão preocupado aquela vez que a cidade ficou com 100% de ocupação dos leitos de UTI, mas agora essa taxa de ocupação fechou então em apenas 30%, André. Ah, que boa notícia, hein, Fernando? Para fechar a sua participação aqui, isso traz sim um alívio para a população de Franca. Vamos torcer para que o cenário permaneça dessa forma. Obrigado, Fernando. Até mais.